aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Google Classroom, ou como a gente conhece, o Google Sala de Aula. Se vocês olharem aqui na tela, né, eu já tô com o meu Google Classroom aberto e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como criar turma, como criar tópicos, como criar atividades e mais algumas diquinhas do Google Classroom. Essas dicas elas são para professores, tá? A gente já fez aqui no canal um vídeo que é sobre o Google Classroom, mas para alunos, e agora a gente está fazendo essa mesma versão, só que para professores, que é para mostrar um pouquinho mais a funcionalidade do Google Sala de Aula para nós professores, né? O Google Sala de Aula ele veio para ser um grande aliado, né, nesse momento de pandemia, em que a gente tem as aulas remotas, a gente tem a divisão de grupos, né, o grupo A, grupo B. Então, o Google Classroom ele tem várias funcionalidades que ajudam bastante a gente. Então, aqui, se vocês olharem aqui, eu já tenho todas as minhas turmas deste ano. Eu vou mostrar para vocês como que é uma das salas de aula, né, já com atividade, já com material, e depois eu vou fazer o passo a passo e criar uma nova sala com vocês. Então, essa aqui é a página inicial do Google Classroom. Quando a gente entra, a gente já tem todas as páginas dele. Tem aqui o para corrigir, que é o que a gente já tem para fazer a correção, né? Então, aqui são todas as atividades lançadas. Temos também a agenda, que são as atividades que ainda serão entregues. Então, aqui a gente tem a nossa agenda, que são as atividades que vão ser entregues, né? E aqui, se vocês observarem, tem bastante coisa na nossa sala de aula, porque a nossa escola optou por fazer uma sala de aula por turma. Então, na turma do segundo ano B, estão todos os professores ali. Então, eu não tenho uma sala só para mim. Mas isso também pode ser feito. Cada professor pode ter a sua própria sala de aula. Aí depende do acordo que vocês fizerem na escola e do que vocês acharem que vai ser melhor para conseguir atingir os alunos. Como a gente imaginou que para o aluno seria mais difícil administrar várias salas de aula, a gente preferiu, né, a gente optou por colocar todos os professores em uma única sala de aula. Então, vou entrar aqui na turma do segundo B para mostrar para vocês a página inicial. Essa aqui é a página inicial da sala de aula desta turma. Então, aqui a gente tem o mural. O mural é onde vão sair os avisos. Então, a gente pode escrever ali algum bilhetinho, algum aviso, é como se fosse o mural mesmo da sala de aula. E também todas as atividades que a gente posta, vem aqui o lembrete para o mural dos alunos. Aqui vocês podem ver que tem as próximas atividades, então é tudo que tem data de entrega para o aluno entregar, fica aqui esse lembrete, né? Tanto para os professores quanto para os estudantes. E aqui a gente tem a parte de configuração, né? O código da turma. E a gente pode também gerar um link no Meet, caso a gente queira usar o Google Meet para realizar uma aula, a gente pode abrir a aula direto pelo Google Classroom. Aqui na parte de configurações, a gente configura o nome da turma, pode colocar descrição, sessão, o assunto que vai ser trabalhado. Aí a gente tem os códigos do convite e a gente tem também aqui um link para o convite. Então, a gente pode criar a nossa sala de aula, copiar esse link aqui do convite e enviar para os alunos que eles mesmos conseguem entrar na sala de aula. A gente não precisa ficar adicionando aluno por aluno. E aqui nessa parte de configuração de avaliação, a gente não mexe muito não. O jeito que vem, o padrão, ele já é bacana para o que a gente está acostumado a usar. Então aqui agora a gente tem a aba de atividades. Na aba de atividades é onde a gente mais vai mexer, que é para colocar material, né, os slides que a gente usou em aula, foto do quadro, vídeo que a gente quer que os alunos assistam, ou até mesmo criar de fato atividades. Então aqui ele é bem intuitivo. Aqui na parte criar, a gente tem várias opções. Então aqui primeiro eu vou entrar nessa parte de atividade. Aqui em atividade eu vou pôr o título da minha atividade, né, as instruções, as dicas para os alunos, como eu quero que eles façam. E em adicionar, eu posso colocar um link do Google Drive, eu posso colocar um link, posso colocar um arquivo, posso colocar um vídeo no YouTube. Então aqui, além da atividade, eu posso acrescentar também todos os materiais que vão ser usados para que o aluno faça aquela atividade.
E aí aqui em link eu posso também anexar o link de um Google Formulário, caso eu tenha feito as atividades no Google Forms. E eu tenho a opção também de criar. Aqui em criar eu posso criar um arquivo em Word, um arquivo em PowerPoint, uma planilha, um desenho, um formulário. Então esses aqui são os aplicativos do Google que eu consigo usar aqui no Google Sala de Aula. O que a gente mais costuma usar é o Google Formulários. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo aí falando um pouquinho mais sobre o Google Formulário, deixa aqui embaixo no comentário pra gente, tá? E aqui nesta coluninha, a gente tem algumas configurações para lançar essa atividade. Então, aqui eu tenho as salas para as quais eu quero lançar essa atividade. Por exemplo, eu estou no segundo B. Se eu quiser usar essa mesma atividade para o segundo A, eu venho, seleciono o segundo A e eu já consigo lançar nas duas salas ao mesmo tempo, o que me poupa trabalho na hora de ficar criando as atividades para os estudantes. Posso aqui selecionar os alunos que vão receber essas atividades. Então, por exemplo, digamos que seja uma atividade de recuperação e que não são todos os alunos que têm que fazer. Aqui eu consigo selecionar quais alunos receberão essa atividade. Mas se forem todos os alunos, é só eu deixar aqui o todos os alunos selecionados e todos os alunos desta turma receberão, ou das turmas selecionadas, caso eu tenha selecionado mais de uma turma. Aqui em pontos eu posso atribuir a pontuação dessa atividade. Então, se a atividade vai valer 2 pontos, é só vir aqui e alterar o valor da pontuação. Posso selecionar uma data de entrega. Quando eu clico aqui sem data de entrega, ele me abre o calendáriozinho. Aqui ele abriu o calendáriozinho, eu consigo selecionar o dia que ele tem que me entregar essa atividade e eu posso colocar uma hora. Se eu não quiser colocar uma hora de entrega, por exemplo, eu costumo colocar até as 4h30, que é o horário que termina o nosso expediente, né? O horário que terminaria a nossa aula. Então, eu sempre costumo marcar como 16h30. Mas caso você não queira marcar um horário para entrega, se você deixar aqui em branco, ele vai marcar às 23h59. Então, no dia que você escolheu, o aluno vai ter até as 23h59 para entregar a atividade. Ah, mas depois que passou o prazo, o aluno não consegue entregar mais? Consegue. Só que a partir do momento que o prazo já se encerrou, vai aparecer para você que a atividade foi entregue com atraso. Aí você decide o que você vai fazer com essa atividade. Se você vai descontar um pontinho, se você vai considerar ou não. Aí a decisão é do professor, se ele vai usar a atividade ou não. Mas a atividade ela vai ficar marcada como entregue com atraso. A gente tem também o tópico, que daí, caso a gente tenha criado tópicos, a gente pode escolher em qual tópico essa atividade ela vai aparecer. Aqui no nosso caso, os tópicos que a gente criou são as disciplinas que os alunos têm. Então, cada professor tem o seu tópico. Então, aqui a gente tem o primeiro bimestre de arte, de biologia, de educação física, mas aí, novamente, a organização dos tópicos, ela vai de acordo com o que a sua escola acha melhor e com o que você acha mais adequado. Se a sala de aula for só sua, você pode criar um tópico para cada assunto que você trabalhar. Por exemplo, eu sou professora de física. Se eu tivesse uma sala de aula só minha, eu poderia, por exemplo, criar um tópico Leis de Newton. Aí eu colocaria todas as atividades, todos os materiais sobre leis de Newton dentro deste tópico. Então, a criação de tópico, ela vai de acordo com vocês. Os tópicos, eles não são pré-determinados, tá? E por último, eu tenho como verificar também a questão de plágio. Só que para eu verificar plágio, eu tenho uma quantidade que eu posso usar para verificar. Então, aqui, ó, eu posso usar essa verificação de plágio em 5 atividades. Se for só você na sua sala de aula, você vai poder usar em 5 atividades. Mas se tiverem mais professores, como é o nosso caso, aí fica um pouquinho mais complicado de a gente conseguir usar esse recurso que o Google nos oferece. Então, eu vou aqui simular como se eu fosse criar uma atividade, tá? Vou pôr um título e uma instrução. Então, aqui, a partir do momento que eu pus um título para minha atividade, a instrução ela é opcional, então pode ser deixada em branco, o título não. Então, a partir do momento que eu coloquei um título, aqui já aparece para mim criar atividade. Então, e eu tenho a opção de clicar em criar atividade, que aí a atividade ela é criada imediatamente.
mas eu tenho a opção também de programar esta atividade. Então, por exemplo, eu quero que a atividade seja lançada somente no dia 4 de abril, às 10 horas da manhã. Eu venho aqui em programar. De novo, eu consigo selecionar o dia e o horário que eu quero que essa atividade vá para o ar. Que no meu caso, eu vou por 30 de março e vou deixar às 15 horas mesmo. Aí eu clico em programar. Aí ele vai programar esta atividade. Aqui, como eu não selecionei nenhum tópico, ela vai ficar aqui em cima. Se eu tivesse selecionado um dos nossos tópicos aqui, ela iria direto para o tópico selecionado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vim aqui em editar. Eu vou colocar no tópico aqui de física. Programar. Então, quando a gente chegar aqui no tópico escolhido, né? Tá aqui a atividade programada para o dia 30. Então, antes do dia 30, os alunos eles não têm a visão dessa atividade. Só o professor consegue enxergar. E aí, quando der dia 30, essa atividade ela aparece para os estudantes, ok? Eu vou excluir, porque esse é o meu Google Sala de Aula, então eu vou excluir. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu tenho a opção de editar e de excluir. Excluir a atividade, ela não aparece mais. Aqui também no Criar, eu tenho a opção de criar atividade com teste. Para eu criar uma atividade com teste, ele já aparece aqui para mim um formulário do Google. Aí eu edito este formulário e o esquema é o mesmo. Eu ponho o título, instruções, coloco aqui uma data de entrega, escolho um tópico e também vou ter a opção de criar atividade, programar ou salvar como rascunho, tá? Aqui para mim não está aparecendo porque eu ainda não pus nenhum título. Tenho a opção de criar uma pergunta. Aí eu posso, vai ser direto a pergunta e a resposta. Aí eu tenho a opção de colocar uma resposta curta ou múltipla escolha. Então aqui vai estar a pergunta e para o aluno já vai aparecer embaixo para ele responder. Ou uma múltipla escolha ou através de uma questão dissertativa de resposta curta. E o esquema de postagem é o mesmo. Depois que eu ponho o título aqui, aparece para mim a opção de perguntar, programar e salvar. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta e vou lançar para vocês verem como que apareceria, tá? Então, ó, aqui eu coloquei a pergunta. Quais são as 3 leis de Newton? Selecionei resposta curta, porque nesse caso o aluno ele vai ter que dissertar sobre as 3 leis de Newton. E aqui eu tenho as mesmas opções de quais salas eu quero, pontuação, data de entrega, o tópico, aqui eu já coloquei o tópico de física. E aqui a gente tem, os alunos podem responder uns aos outros. Então, assim, os alunos eles vão poder interagir entre eles e os alunos podem editar a resposta. Então, depois que eles já enviaram, eles vão poder editar a resposta. Normalmente, eu deixo tudo desativado. Assim, os alunos eles não podem ficar interagindo entre eles e também não podem editar a resposta. Uma vez que eles enviaram, já está enviado. Mas aí também é a opção do professor. Vamos colocar aqui em perguntar. Se eu uso esse perguntar, ele lança imediatamente a pergunta. Então, aqui, ó, no tópico de física, já está a pergunta. Quais são as 3 leis de Newton? O aluno vai entrar aqui. Aqui, essa parte, para o professor, é a parte onde a gente tem o controle da atividade. Então, os trabalhos atribuídos e trabalhos entregues. Vem aqui na parte de pergunta, que daí eu vejo de fato a pergunta. Então, tá aqui, quais são as 3 leis de Newton? O aluno vai entrar e vai responder para mim quais são essas 3 leis. Aqui a gente tem a opção de criar material, né? Essa opção eu vou usar quando eu quiser só postar um slide, um vídeo, sem que os alunos tenham que me entregar nada, então é só realmente um material complementar ali das aulas. Aí o jeito de postar é a mesma coisa, eu ponho um título, uma descrição. Aqui eu consigo adicionar vídeos do YouTube, consigo colocar arquivos em PDF, PowerPoint ou até mesmo outros vídeos que estejam no meu computador. Também seleciono o tópico onde eu quero lançar e tenho também a opção de postar na hora ou de programar esse material para ser lançado em determinado horário. Tenho também a opção de reutilizar postagem.
Então, por exemplo, eu quero usar nessa sala aqui algo que eu usei em outra sala. Eu consigo reutilizar a postagem. Aí aqui, a primeira vez, ele vai aparecer todas as suas turmas e você escolhe a turma na qual você quer reutilizar o material. Eu vou escolher o outro segundo ano. E aqui tem todas as atividades que eu posso escolher para estar realizando essa reutilização, né? Aí eu só escolheria a atividade e clicaria em reutilizar. E por último, mas não menos importante, a criação de tópico, que é para eu criar esses tópicozinhos aqui, separando uma coisinha da outra, que é para deixar bem organizado o meu Google Sala de Aulas. Então eu venho em criar tópico, aqui eu vou realmente só pôr o nome do meu tópico. Então eu vou criar um tópico aqui com o título de teste, adicionar, ele aparece aqui em cima o tópicozinho. Esse tópico, que se eu quiser mover ele de lugar, é só eu clicar aqui em cima e segurar e arrastar, aí eu consigo movimentar o tópico para que ele fique na posição que eu desejo. Ah, eu não quero mais usar esse tópico, eu venho nos 3 pontinhos, aqui ele me dá a opção de renomear ou de excluir o tópico, tá ok? Eu vou abrir agora uma atividade que eu já passei, só para vocês darem uma olhada em como fica esse formato. Então, ó, eu abri aqui para vocês uma aula minha que já foi. Aqui aparece o tema da aula, né? O título que eu coloquei, a descrição e os materiais. Nessa atividade, 14 alunos já entregaram e 12 trabalhos foram atribuídos, mas não foram entregues. Então, eu venho aqui em ver atividade. Aqui agora eu posso vir na parte de instruções, que é para ver como que ficou. Então, o tema da aula certinho, a data que eu fiz a edição, a data de entrega, o horário. Temos aqui o material que eu usei na aula e o vídeo da aula para o aluno poder assistir novamente. E na parte de trabalho dos alunos, isso aqui é exclusivo para os professores, tá? Aluno não tem acesso. Eu tenho aqui todos os trabalhos que já me foram entregues e tenho os trabalhos que ainda estão pendentes. Então, aqui, ó, foram atribuídos, mas ainda está pendente, o aluno não devolveu. E como que eu faço para fazer a correção dessa atividade? É só eu clicar em cima da atividade que ela vai abrir uma outra guia para que eu possa fazer a correção. Então, aqui, ó, eu tenho o nome do estudante e o entregue. Eu posso selecionar por nome de estudante, por sobrenome ou por status. Eu costumo selecionar por status, que daí fica todos que já foram entregues, um seguidinho do outro para que eu consiga corrigir. Aí fica um pouco mais fácil. Então, aqui eu tenho a foto que o aluno me enviou. Eu posso ampliar essa foto, tá? Só que muitas vezes ampliando não fica muito legal. Eu tenho a opção de baixar a foto para que eu possa abrir em PDF para enxergar um pouco melhor. Mas normalmente eu faço a correção por aqui mesmo, tá? Aqui eu consigo ver todas as fotos que o estudante anexou para mim. Então aqui eu tenho a parte de notas. É onde eu consigo atribuir a nota para a atividade do meu estudante. Então aqui nesse caso, essa atividade valia 100 pontos, eu posso dar um valor até 100 pontos para essa atividade. Depois que eu fiz essa correção, eu tenho aqui a opção de devolver. Aí eu devolvo para o meu estudante e ele consegue visualizar a nota que ele tirou nesta atividade. E eu tenho a opção de devolver atividade por atividade ou de devolver várias atividades. Normalmente eu não devolvo por aqui, tá? Eu não uso muito esse recurso. Terminei de fazer a correção desse estudante, eu clico aqui nessa setinha para ir para o próximo. Então aqui, ó, essa estudante ela já costuma pôr em PDF. Eu peço para que eles ponham em PDF porque fica mais fácil a visualização do que como a imagem. Então aqui o PDF a gente já consegue, ó, corrigir certinho o PDF e já atribui a nota. Terminou de fazer a correção, é só fechar essa aba nova que abriu. E como que eu faço para devolver as atividades? Depois que eu já corrigi todas elas, eu clico aqui em entregues e tem aqui a opção devolver. Para os estudantes que não entregaram a atividade, eu também seleciono todos eles e peço para devolver, só que eu tenho que ter lançado a nota antes, tá? Outra coisa que a gente consegue ver através aqui, né, dessa aba de atividades é aqui nessa engrenagemzinha de configurações. A gente vem aqui, ó, fazer download de todas as notas e copiar todas as notas para o planilhas. Eu costumo copiar as notas para o planilhas e de lá exportar para o Excel,
porque daí a formatação fica um pouco mais correta. Aqui ele abre uma nova guia com o planilhas e todas as notas do estudante. Então a gente consegue ter um controle bem bacana dessa questão de atividades. Então aqui vai aparecer o título da aula, né, que é como você colocou o título lá na atividade, né? As minhas eu ponho sempre a data da aula e o tema. Então essas primeiras aqui são as minhas atividades. Os outros professores adotam outros tipos de nomenclatura, mas daí cada um adota a nomenclatura que acha melhor. Então daí aqui eu tenho as minhas atividades e se eu já tivesse atribuído nota, as notas estariam aqui embaixo. Então com isso eu consigo ter o controle certinho de todas as atividades e a nota que eu dei para cada um dos estudantes. Depois é só exportar isso para o Excel ou já lançar direto na Secretaria Escolar Digital. Eu tenho essa opção também de já fazer o lançamento direto. Aqui agora eu voltei para a página inicial e agora eu vou vir aqui na parte de pessoas. Isso aqui a gente vai usar quando a gente quiser adicionar algum professor auxiliar. Então aqui são todos os professores que são responsáveis por aquela turma, né? Como eu falei, pode ser uma sala só sua ou uma sala colaborativa com os demais professores. E a gente consegue também adicionar os alunos. Nesse caso aqui, o Google Sala de Aula, ele foi criado com o meu e-mail institucional. Então, todos os estudantes também devem usar o e-mail institucional, que é aquele e-mail que a Seduc criou para todo professor e para todo estudante. Ele não consegue entrar com o e-mail pessoal. Mas, para evitar isso, o Google Sala de Aula ele pode ser criado também com o e-mail pessoal do professor. E aí os alunos conseguem entrar com seus e-mails pessoais. E aqui é onde a gente consegue adicionar, né? Convidar professores e convidar alunos. A gente consegue ter o e-mail dos estudantes através da Secretaria Escolar Digital, ou então, como eu falei, aparece aqui pra gente, né, o link do convite. Então é só a gente vir aqui em copiar o link do convite e enviar esse link para o nosso estudante, que dele já consegue entrar diretamente no nosso Google Sala de Aula. E a última abinha que a gente tem aqui no Google Classroom é o de notas. Então aqui, né, na abinha de notas é o nosso controle mesmo, se a nota que o estudante tirou em tal atividade, se eu já devolvi aquela atividade ou não. Então é realmente o nosso controle. Dá para fazer por aqui e também através daquela engrenagemzinha lá da atividade que a gente consegue importar, né, uma planilhinha. Agora que vocês já conhecem um pouquinho mais das funcionalidades do Google Sala de Aula, eu vou mostrar para vocês como é facinho criar uma sala de aula. Então, ó, aqui eu entrei agora com um outro e-mail. Nesse e-mail eu não tenho nenhuma sala criada. Então, como que a gente faz para criar uma sala? O próprio Google já vai dando ali pra gente umas diquinhas, né? Crie ou participe da sua primeira turma. Então, a gente vem aqui, ó, no maisinho e eu tenho a opção de participar da turma. Se eu clicar em participar da turma, ele vai me pedir o código da turma, que daí é o código que eu mostrei para vocês lá no começo. Ou então eu posso criar turma. Aí aqui ele me dá, né, as regrinhas, os termos de compromisso, tal, a gente aceita e continua. Aí eu crio a minha turma, eu ponho o nome, a sessão, o assunto e a sala. Aqui eu vou criar uma sala teste. E aí eu crio a minha sala. Então, ó, aqui eu já criei a minha sala e o próprio Google ele vai me dando ali os primeiros passos. Convidar alunos para a sua turma. Então, tá aqui o código da turma que eu criei. Ok. E aí eu tenho novamente murais, atividades, pessoas e notas. Aí eu posso vir aqui em configurações e link do convite. Eu copio esse link e mando para os meus estudantes entrarem. Tenho como também mudar aqui o fundo da minha sala de aula para deixar um pouquinho mais com a minha cara. Então eu posso selecionar um tema já pré-existente ou fazer o upload de uma foto que eu tenho na minha galeria do computador. Aqui ele já divide ó, em geral, português, história, matemática e ciências. Eu vou para essa área de exatas. Então aqui escolhi o fundo da minha turma, seleciono o fundo e já está criada a minha turma. Agora eu tenho a opção de adicionar os estudantes, né? E os professores. Para adicionar os estudantes, eu venho no maisinho, tenho o link do convite, eu copio e envio para eles, ou eu digito o e-mail de um por um. Eu acho mais fácil a gente enviar o convite para os estudantes. E posso também convidar professores para serem meus auxiliares.
Então, eu venho em convidar e digito o e-mail do professor. Nesse caso aqui, eu tenho que realmente convidar o professor, eu tenho que enviar um e-mail para ele, porque ele tem que aceitar ser um professor auxiliar na sala. Não tem como enviar apenas o link de convite, porque se eu enviar o link de convite, ele entra como aluno e não como professor auxiliar, tá? Então, gente, basicamente o nosso vídeo de hoje foi isso, né? Mostrar assim de uma forma bem rapidinha para vocês um pouquinho mais sobre o Google Classroom. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo falando sobre algum tema, seja para falar sobre Excel, PowerPoint, sobre o Google Formulários, deixa aqui nos comentários pra gente aqui embaixo, tá? Por favor. E não esqueçam de deixar o seu like, de comentar e de se inscrever no nosso canal. E também compartilhe o vídeo com os seus colegas para que a gente consiga alcançar cada vez mais professores. Então, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!